Daniel, capítulo 12. Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo ao nosso estudo do livro do profeta Daniel e hoje o capítulo 12, o último capítulo deste livro que é maravilhoso, desse estudo dessas profecias que são de forma fenomenal e espantosa, de uma forma boa, de uma forma gloriosa, grandes lições para nós neste dia. Então, se você ainda não leu este capítulo 12, antes de concluir este vídeo, eu gostaria que você desse uma pausa e lesse esse capítulo 12 para a sua melhor compreensão dos nossos comentários e também impressões. Ok, Daniel 12, começa assim, naquele tempo. Que tempo? Jesus falou, Mateus 24:15, no final dos tempos, no Monte das Oliveiras, enquanto ele explicava aos discípulos, respondendo a uma pergunta dos discípulos sobre o fim dos tempos, então ele disse que o profeta Daniel falou sobre o final dos tempos. Então, essa profecia de Daniel, esse tempo é o final dos tempos. Miguel, aqui é o anjo Miguel, que se levanta para ajudar o povo de Israel. Sempre que você vê o anjo Miguel, você vai ver que está relacionado à nação, ao povo judeu, ao povo de Israel, que se levanta. Miguel se levanta para defender as causas do povo de Israel e também é mencionado o anjo Miguel defendendo Israel no livro de Apocalipse, também capítulo 12. Você vai ver ali a ação deste anjo. Essa profecia de Daniel também está falando de um tempo de angústia que haverá no final dos tempos para o povo de Israel, também profetizado por Jeremias, capítulo 30, versículo 7, e também mencionado por Jesus no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 31. Se você quiser conferir, o Senhor Jesus fala desse tempo e ele usa também esse termo como nunca houve antes. Então, não é o holocausto, é o sofrimento do povo de Israel como um segundo holocausto no final dos tempos, como nunca houve antes. Por quê? Porque no período da tribulação, os 3 anos e meio, primeiro desse período de 7 anos, o anticristo vai se levantar como solucionador dos problemas e vai flertar com Israel e com o mundo, vai querer agradar Israel, vai dizer uma pregação para o mundo que pode adorar quem quiser, do jeito que quiser, qualquer religião. O pluralismo vai ser a pregação e que todos têm que ser incluídos e todas as religiões aceitas, isso só nos 3 primeiros anos e meio, né? 3 anos e meio do período da tribulação. Quando o anticristo for desmascarado e fizer a abominação da desolação que o profeta Daniel falou e que Jesus também falou, Mateus 24:15, é exatamente quando o anticristo vai querer ser adorado como Deus. Aí então só vai poder haver uma religião, que é a dele mesmo, onde as pessoas só poderão adorar a esse falso Deus que se autodenomina o Deus. Então, Israel vai ser contra, então ele vai se irar muito contra todos aqueles que forem contra ele, especialmente contra o povo de Israel. E vai ser como segundo holocausto, um sofrimento como nunca houve antes. Mas haverão aqueles que vão ficar fiéis, aqueles que permanecerem, aqueles que forem à resistência. O Senhor dará livramento àqueles que
tem o seu nome escrito no livro. Novamente citando aqui o livro do Senhor, o livro do Cordeiro. Todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, este será salvo. Então, novamente aqui, como no Apocalipse e como na Bíblia Sagrada em outros textos, aqui mostrando este livro, aonde os nomes dos salvos estão escritos. E no versículo 2 do capítulo 12, Daniel fala que os que estão no pó, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Então, é o destino da nossa alma que está explicando aqui. Aquele que crê no Senhor será salvo, mas quem não crê será condenado ao inferno. E isso não é brincadeira, é algo que deve ser levado muito a sério, onde nós vamos passar a eternidade, uma vez que o corpo físico vira pó, mas a alma tem eternidade, mas ela vai passar essa eternidade na vida eterna, na alegria, na presença de Deus, ou no sofrimento eterno. Isto é o que diz aqui a palavra do Senhor, e também os evangelhos repetem, e o livro do Apocalipse. Este livro de Daniel, na sua totalidade, é muito profundo e tem lições muito especiais e importantes para cada um de nós. O versículo 13 aqui deste capítulo diz: Tu, porém, Daniel, vai até o fim. A gente lembra lá, vamos voltar um pouquinho? Daniel, jovenzinho, ele foi levado para a Babilônia para ser escravo e servir ao rei num lugar onde ele falava outra língua. Lá eles tinham outros costumes e serviam outros deuses. Mas Daniel, como está escrito Daniel capítulo 1, versículo 8, ele decidiu no seu coração não se contaminar. E uma das coisas lindas desse livro de Daniel é que o capítulo 1 ele era jovenzinho. E foi indo, ele foi passando experiências fortíssimas. Com o rei Nabucodonosor, ele passou momentos difíceis. Também com o rei Dario, quando ele foi já velhinho na cova dos leões. Com o rei Belsazar, ele interpretou a escrita na parede. Quando o rei Belsazar ia cair, naquele dia ele morreu. E Daniel já sabia, porque o Senhor Deus mostrou para ele, que haveria outro de tomar aquele reino. Então, quando ele chega no último capítulo, ele ainda procura entender as coisas de Deus. E a perseverança de um homem, desde a sua mocidade, que passou traumas, mudou de localização, sem os pais, sem os amigos, num povo estranho, estrangeiro. Ele venceu, mas não perdeu a fé. Ele continuava orando. O exemplo de oração de Daniel deve inspirar as nossas vidas, deve nos despertar para orar. O capítulo 10 de Daniel deve nos despertar para lutar em oração, lutar em espírito contra as forças do mal, nos inspirar a batalhar pela nossa fé e perseverança e nos inspirar a batalhar e crer para ver o rosto do Senhor Jesus. Esse livro de Daniel fala de coisas tremendas do passado e do tempo de Daniel e do final dos tempos. Que maravilha é quando a gente pode meditar na vida desta pessoa, deste homem,
que desde a sua mocidade até a sua velhice, nunca deixou de crer, nunca se corrompeu, nunca deixou de orar, mesmo quando havia uma lei proibindo fazer qualquer oração a outro Deus, que não fosse aquele rei daquele tempo. Ele dobrou os seus joelhos ao único Deus, ao Deus de Israel, ao nosso Deus. E teve livramentos, experiências tremendas. E aqui o anjo está falando para ele, você, Daniel, vai até o fim. E eu quero falar para você, você também que está me ouvindo, vai ser perseverante até o fim, porque está escrito, seja fiel até a morte. E o Senhor vai dar a coroa da vida, que a gente ressuscite para a vida eterna, aguardando neste momento a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus virá para buscar a sua noiva, a igreja vai ser arrebatada. Após a tribulação haverá a segunda vinda do Senhor, quando ele virá e reinará nesta terra. E haverá o milênio, e haverá novos céus e a nova terra, como está escrito na palavra do Senhor. Mas se por algum motivo o Senhor nos chamar antes e o nosso corpo virar pó, que a nossa ressurreição seja para a vida eterna. Você quer que o Senhor Jesus fale para você, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Serva fiel, serva obediente, entra na alegria do seu Senhor. No céu, na maravilha que é a pátria celeste. Pense nessas coisas. Tu, porém, vai até o fim. E assim terminamos, louvado seja Deus, este estudo panorâmico do livro de Daniel. Inspire-se e mude de vida para melhor, baseado na santa palavra do Senhor. Deus te abençoe. Muita paz.